Quantos estão ávidos pela palavra de Deus? Olha, você que é ávido pela palavra de Deus, você que é bereano, você que ama as Escrituras, eu quero te contar uma boa notícia. Ontem nós recebemos palavra, hoje nós recebemos uma palavra tão poderosa de manhã. Aprove a Deus que Ele nos desse um bônus, num culto, 2 palavras. Meu Deus, nós vamos receber 2 palavras da parte de Deus. E a primeira palavra está com o nosso querido pastor Douglas Panta. Queria convidá-lo aqui, queria que a igreja louvasse a Deus pela vida dele. Pastor Douglas, juntamente com a pastora Deise, são preciosos, são amorosos, que caminham conosco aí, também uma jornada provavelmente de 17 anos, 18, não é por aí, 18 anos. E ao longo desse tempo, não apenas nós vimos esses amados filhinhos crescerem, como eles também nos viram crescer. Porque eu costumo dizer que a igreja é o lugar do crescimento mútuo, não é? E já há 7 anos nós completamos agora, em março. O pastor Douglas e a pastora Deise foram enviados ali para o hipercentro da cidade, e uma igreja linda nasceu ali. Uma igreja assim, realmente cheia de graça, de excelência, e uma igreja que conserva o DNA IBA de ser, não é? E eu louvo a Deus, pastor Douglas, e também pastora Deise, que vocês também disseram sim, não é? Vocês reverberaram aquela decisão de 21 anos atrás. Vocês validaram, endossaram, estão fazendo ecoar, e é algo que vai ecoar para a eternidade, nós sabemos disso, né? Então eu quero dizer que vocês são muito amados, preciosos. Eu quero honrar a vida de vocês. Eu quero dizer que vocês realmente são como irmãos, como se fosse de sangue mesmo, tanto que nós amamos vocês, e o quanto nós consideramos realmente o chamado de Deus na vida que vocês têm. Amém? E que o Senhor possa te usar poderosamente, com graça, com intrepidez, com ousadia, com a palavra de Deus que nós receberemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Querida igreja, boa noite, feliz aniversário, Igreja Batista do Amor, que tempo precioso, tempo especial, 21 anos avançando debaixo da graça de Deus, do favor do Senhor. Ele tem nos conduzido de uma forma soberana, graciosa, e o nosso coração transborda de alegria por tudo que nós temos vivido como comunidade de fé. É algo certamente precioso para todos nós, família da fé. Nesses últimos dias, eu estive pelo sul do país, especificamente ali na ilha de Florianópolis, e eu estive acompanhando um evento esportivo chamado Ironman. É uma modalidade de triatlon, onde o atleta, ele primeiro nada aproximadamente 3,8 quilômetros, depois pedala 180 quilômetros, e aí então ele finaliza a prova correndo 42 quilômetros. E para quem é desse universo da corrida, sabe que 42 quilômetros equivale a uma maratona, né? E utilizando dessa metáfora, se encararmos o ministério como uma jornada, uma grande corrida ministerial, podemos, dentro dessa metáfora, dizer que a IBA já completou uma meia maratona espiritual, 21 quilômetros, ou melhor dizendo, 21 anos na presença do Senhor, avançando e cumprindo com fidelidade a missão que Ele nos confiou. E nós sabemos que a energia, a força para percorrer toda essa jornada vem do nosso Deus. É Ele quem nos dá graça, Ele quem nos capacita, é Ele quem nos empodera a fazer tudo o que deve ser feito para a glória de Deus Pai. E por falar desta grande jornada, ou corrida, se você preferir, nós não estamos nessa corrida por acaso. Assim como ouvimos pela manhã, nós fomos alcançados para alcançar algo
em Cristo Jesus. E por isso é necessário nessa jornada falarmos sobre identidade e missão. Não há momento mais propício, mais apropriado do que uma celebração de aniversário para relembrarmos como igreja a nossa identidade e a nossa missão diante de Deus. Sem mais delongas, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia ou ligar comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 2, verso de número 9. Primeira Pedro, capítulo 2, verso de número 9, assim diz a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz ao seu respeito, ao nosso respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Senhor, mais uma vez te rendemos graças nesse ambiente de unidade, de celebração e de gratidão, e te pedimos que o teu Espírito que em nós habita possa reavivar a consciência da nossa identidade e da missão que o Senhor nos confiou. Que possamos, Pai, nos próximos anos, continuar avançando nessa jornada ministerial com fidelidade ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor fortaleça as nossas mãos para toda boa obra, firmando os nossos passos sobre a rocha que é Cristo Jesus, e que no avançar dessa jornada sejamos tomados de toda a plenitude que vem do alto. É o que nós te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Duas perguntas. Apenas duas perguntas precisam ser respondidas neste aniversário. A primeira é: quem nós somos? E a segunda, por que nós estamos aqui? Perceba que essas duas perguntas tratam de questões essencialmente fundamentais. A primeira pergunta, quem somos, fala de identidade. Enquanto a segunda, por que estamos aqui, fala de missão. Porque ninguém consegue viver em plenitude sem saber de fato quem é, e também ninguém consegue cumprir o propósito sem entender por qual motivo existe. Portanto, esse sermão é sobre isso, sobre o que Deus diz que você é e o que essa identidade exige de você no mundo. Então, com base neste único versículo, eu quero repartir com você um pouco sobre identidade e missão à luz das Sagradas Escrituras. Pois bem, em primeiro lugar, falando de identidade, nós vamos perceber que a primeira parte do verso 9 nos fala sobre uma identidade espiritual do povo de Deus. Logo, a identidade espiritual da Igreja Batista do Amor. E aqui no texto, de forma ascendente, Pedro, ele enumera os gloriosos atributos que todos os crentes receberam do Senhor. São 4 privilégios espirituais que revelam a nossa identidade como povo de Deus. São 4 títulos de nobreza. Bom, então qual é a primeira marca da nossa identidade como povo de Deus? E Pedro começa dizendo: vocês, porém, são geração eleita. Preste atenção, é isso que o texto está dizendo ao nosso respeito. Geração eleita é sinônimo de povo escolhido. Eu e você fomos escolhidos por Deus. Pela graça de Deus, eu e você fomos eleitos. Quem nos elegeu? Deus. Quando nos elegeu? Desde antes da fundação do mundo. Com base em quê? Com base na sua presciência. Em quem Ele nos elegeu? Em Cristo Jesus.
E por qual propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Resumindo, fomos graciosamente escolhidos por Deus, portanto, sinta-se privilegiado. Agora, será que Deus nos escolheu porque éramos perfeitos? Será que Ele nos escolheu porque éramos especiais, amáveis, totalmente bons? Não, definitivamente não. Porque não havia nada de bom em nós para que Deus nos escolhesse. Você sabe bem que nas últimas semanas nós tivemos a tão esperada convocação da Seleção Brasileira de Futebol. 26 jogadores foram escolhidos. E qual é a lógica num momento tão importante como esse? Bom, a lógica é que o responsável pela convocação escolha os melhores. Pelo menos essa é a lógica, ainda que a gente não concorde com a escalação. A lógica é essa: os melhores defensores, os melhores meio-campistas, os melhores atacantes, essa é a lógica. Então, é assim que funciona quando o assunto é futebol. Mas não é assim que funciona quando o assunto é vida cristã. Não foi assim que aconteceu com a gente. Deus, Ele não olhou para a humanidade e disse: deixa eu ver quem são os melhores para que eu possa escolher. Deixa eu ver quem é bom em cada setor para que eu possa eleger. Não foi assim. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade estava corrompida, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, não havia um justo sequer entre nós, todo mundo era mau, todos nós éramos inimigos de Deus. Então, por qual motivo fomos escolhidos? Por qual motivo fomos eleitos? Fomos eleitos porque o nosso Deus tem um caráter totalmente gracioso. O nosso Deus é alguém que transborda de amor e bondade, por isso fomos escolhidos. Então o Pai nos escolheu com base em seu amor e em sua infinita graça. E você não foi escolhido para ser presidente de uma nação, não foi escolhido para ser líder de um sindicato, presidente de uma comissão. Não, você foi escolhido para ser filho dele. Escolhido. Isso é uma geração eleita, nós somos essa geração. Bom, avançando no texto, nós temos a segunda marca dessa identidade do povo de Deus, e Pedro diz que nós somos sacerdócio real. E olha só, teologicamente falando, essa é a expressão mais densa desse versículo. Porque o que significa sacerdócio na prática? E aí a gente tem que recorrer à Antiga Aliança, porque lá no Antigo Testamento, o sacerdócio ele tinha uma função de representar o povo diante de Deus, intercedendo em favor desse povo. Ou seja, o papel do sacerdócio era estabelecer uma mediação entre Deus e os homens. Por exemplo, lá no Antigo Testamento havia um tabernáculo, e em termos simples, o tabernáculo era a habitação móvel de Deus em meio ao seu povo. E ali dentro daquele tabernáculo nós tínhamos adoração, ofertas, votos, sacrifícios a Deus. Então, esse tabernáculo, ele viabilizava por meio do sacerdócio o relacionamento entre um Deus santo e um povo imperfeito. E voltando ainda ao Antigo Testamento, nós entendemos que esse tabernáculo, ele era dividido em 3 partes principais. A primeira parte é conhecida na Bíblia como o pátio externo, ou o átrio, né? Depois nós tínhamos um segundo ambiente, chamado de lugar santo, ou santo lugar, e aí então a terceira seção, chamada de santíssimo lugar, ou os santos dos santos. Agora, quem é que poderia entrar no tabernáculo? Apenas pessoas de uma tribo, a chamada tribo de Levi. E a tribo de Levi tinha levitas e sacerdotes. Então, voltando para o tabernáculo, nessa primeira parte, que era o átrio, o lugar externo, o pátio, quem entrava? Todos os levitas e todos os sacerdotes. Na segunda seção, que é o santo lugar, quem é que entrava? Ali entrava apenas sacerdotes da linhagem de Arão e também o sumo sacerdote. E aí então, no terceiro lugar, no santíssimo lugar, os santos dos santos, quem é que entrava? Somente o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia entrar nos santos dos santos. E ele fazia isso não toda semana,
uma vez ao ano, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur para os judeus, seguindo ali um ritual rigoroso de purificação e levando o sangue do sacrifício por si mesmo e pelos pecados de todo o povo. Portanto, lá na antiga aliança, havia um lugar de intimidade que só o sumo sacerdote podia ter acesso. Mas agora, na nova aliança, todos os crentes podem ter acesso. Porque agora todo cristão é um sacerdote. Agora todos nós podemos entrar nos santos dos santos, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito e definitivo. Na cruz ele abriu o caminho para nós, o véu se rasgou de alto a baixo, e nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. Antes não era assim. No sistema levítico, o sacerdote era o mediador. O sacerdote entrava onde o povo comum não entrava, o povo ficava de fora do culto. Mas agora isso não existe mais. Não existe mais uma casta sacerdotal separada do povo. Agora todos nós que estamos em Jesus Cristo temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Então todo cristão é um sacerdote. Todo cristão pode interceder por seus irmãos. Todo cristão pode ofertar conselhos e palavras. Todo cristão pode pregar a palavra de Deus. Todo cristão pode oferecer sacrifícios espirituais como oração e louvor. Todo cristão com confiança pode se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. E Deus nos chamou para exercer função sacerdotal no mundo em que nós vivemos, porque todos somos sacerdotes. Agora temos liberdade de ministrar uns aos outros diante de Deus. Não é só o pastor, não é só o líder, não é só o missionário. Todos podemos ministrar uns aos outros diante do Senhor. Agora, eu e você não vivemos qualquer tipo de sacerdócio. Porque ali no texto existe um adjetivo que traz nobreza ao nosso sacerdócio. Que adjetivo é esse? Pedro vai dizer que somos o sacerdócio real. E o nosso sacerdócio é real, pois pertencemos ao reino de Deus e vivemos sob o governo do grande Rei dos Reis, Jesus Cristo. Portanto, nós, Igreja Batista do Amor, somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos agentes de Deus no mundo em que nós vivemos. Nós representamos quem Deus é, nós sinalizamos as verdades do reino de Deus e também intercedemos a Deus em favor de pessoas. Esse é o papel coletivo do povo de Deus, ser um reino de sacerdotes. Mas não para por aí. Pedro avança ainda falando dessas marcas, da nossa identidade, e na sequência ele diz que nós somos nação santa. E da mesma forma ele também qualifica a palavra nação com o adjetivo santa. Nação santa é uma nação separada para um propósito, separada exclusivamente para o serviço a Deus. Assim é a vida dos crentes, porque a partir do momento em que nós nascemos de novo, fomos separados, reservados, destinados exclusivamente para o Criador de todas as coisas. E além do mais, esse termo nação santa, ele indica que eu e você, na presente era, estamos vivendo uma grande tensão. Bom, eu vou tentar explicar. Nesse exato momento, nós somos uma nação que habita dentro de outra nação. Somos uma nação santa, habitando em território da nação brasileira. E isso cria uma grande tensão em todos nós. Portanto, os cristãos vivem aquilo que os teólogos chamam de dupla cidadania, porque, de fato, nós pertencemos ao país onde nascemos, somos brasileiros. Aqui nós pagamos impostos, cumprimos leis, aqui exercemos cidadania, mas, apesar de tudo isso, a nossa lealdade primária, a nossa cosmovisão base, os nossos valores fundamentais vêm de outra nação, que é a nação santa. Por exemplo, é como a história do profeta Daniel lá na Babilônia. Porque Daniel, ele aprendeu a língua da Babilônia, a cultura da Babilônia, o conhecimento babilônico ele adquiriu, mas no dia em que a lei de Nabucodonosor entrou em conflito com a lei de Deus, ele soube
de qual nação ele era cidadão primário. Não por arrogância, mas por clareza de identidade. Portanto, todo cristão tem dupla cidadania. Ele é cidadão de uma nação terrena e também cidadão de uma nação espiritual. E se algum dia as leis dessas duas nações entrarem em conflito, a nossa lealdade primária será para com a nossa nação espiritual, que é a nação santa. Porque a carta magna da nação brasileira é a Constituição Federal, mas a carta magna da nação santa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Ainda na sequência, sobre a nossa identidade como povo de Deus, Pedro finaliza essa sessão dizendo que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E propriedade exclusiva significa que eu e você somos um povo que tem dono. E se tem dono é porque fomos comprados. Deus nos adquiriu para si mesmo. E Ele nos comprou, não foi com bitcoins, não foi com ações na bolsa de valores. Ele nos comprou por um alto preço, que foi o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Por isso somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. E eu sei que para alguns a palavra propriedade não soa muito bem, mas eu quero que você entenda que pertencer a Deus é sinônimo de valor, de proteção e propósito. Pois quando o texto diz que somos propriedade particular, Pedro aqui ele está fazendo menção a um texto de Êxodo, capítulo 19, verso 5, onde Deus diz a Israel: vocês serão minha propriedade especial dentre todos os povos. E a palavra aqui, propriedade, a palavra hebraica segular, que no mundo antigo ela representava o tesouro pessoal do grande rei. Porque naquela época o rei ele tinha dois tipos de tesouro. Tinha o tesouro público, que era utilizado nas despesas, para as guerras, para pagamentos, e tinha o outro tipo de tesouro, que era o tesouro particular, que era a coleção particular do rei. Era uma espécie de câmara real, onde o monarca guardava as suas joias mais preciosas. E essas joias não tinham apenas valor financeiro, mas tinham também valor afetivo. Então, propriedade exclusiva de Deus carrega o sentido de tesouro pessoal do grande rei. Portanto, você é tesouro particular do Senhor. Você é a joia pessoal do Senhor e ninguém põe a mão naquilo que pertence a Ele. O nosso valor está em pertencer a esse Deus. Somos dele, pertencemos a Ele. Isso para nós é segurança, isso é sinônimo de valor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de 4 realidades espirituais que revelam a nossa identidade como povo de Deus. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é a finalidade de tudo isso? É aí que entra a nossa missão. Porque identidade não é acabamento, é fundamento. Identidade não é o destino, é o ponto de partida para a missão. Porque identidade é ser, missão é fazer. E uma vez que entendemos quem somos em Deus, estamos prontos a fazer o que deve ser feito para a glória de Deus Pai. Porque quem você é, determina o que você faz. Então aqui está a virada estrutural desse versículo, porque a parte B deste verso revela a nossa missão neste mundo. E qual é a nossa missão? Pedro diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, qual é a minha missão? Qual é a missão da igreja? Proclamar as virtudes de Deus. Essa é a nossa missão. E quais são essas virtudes? São os maravilhosos feitos de Deus, concernentes à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então eu e você fomos chamados do mundo para proclamar ao mundo uma mensagem de redenção. Em outras palavras, em primeira instância, proclamar as virtudes de Deus é proclamar o seu evangelho. Porque Deus nos deu uma mensagem que tem poder para mudar vidas. Ele nos deu uma pregação, Ele nos deu uma boa notícia e disse, espalhe essa boa notícia, contem a todas as pessoas, preguem as boas novas. Não se envergonhem dessa mensagem, porque ela está carregada do poder de Deus para salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação.
Ele nos deu uma ordem e devemos obedecer. Ele disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então a nossa missão é sermos arautos de Deus, aqueles que proclamam uma mensagem em nome do grande rei. Então a maneira mais fiel de proclamar as virtudes de Deus é anunciando o seu evangelho. Porque o evangelho é suficiente para revelar todas as outras virtudes do Senhor. O evangelho revela o poder de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus. O evangelho revela tudo do nosso Pai, todas as virtudes que Ele possui. Por isso, repito, proclamar as virtudes de Deus é proclamar o seu evangelho. E olha o que Pedro diz no final do verso: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você entra em crise, querendo, pastor, eu quero descobrir o meu chamado, eu não sei o meu chamado, aqui está o seu chamado: proclamar as virtudes de Deus. Ele já nos chamou para isso. Pastor, Ele nos chamou de onde para onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, meus irmãos, Ele já te chamou, Ele já te deu um propósito, uma vocação, um chamado. Não tem mais o que descobrir. E aqui no texto, a terminologia trevas é uma metáfora bíblica que significa distância de Deus. Porque qual é a lógica? Deus é luz. Então, quanto mais longe dele, mais em trevas eu me encontro. O ser humano longe de Deus vive em profundas trevas. Mas um dia Deus, por meio de Cristo, nos chamou para perto de si. Ele nos chamou para fora das trevas e para dentro da sua maravilhosa luz. E preste atenção, é uma luz adjetivada, porque aqui não é uma luz qualquer. Pedro está dizendo que é uma luz maravilhosa. Ou seja, é uma luz que nos deixa admirados, deslumbrados, fascinados. Por quê? Porque é uma luz maravilhosa. Não é uma luz fria. Não é como a luz de um corredor de hospital às 3 da manhã, não. É aquela luz que faz você parar, respirar fundo e dizer: que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Isso é infinitamente mais belo que o luzir de uma aurora boreal, e a vontade é de ficar para sempre contemplando e contemplando a luz de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Fomos chamados das trevas, onde não havia beleza alguma, e fomos atraídos para a presença dessa maravilhosa luz, que é o próprio Deus. E meus irmãos, essa é a melhor mudança de vida que um ser humano pode experimentar. Porque antes do Evangelho estávamos afundados em densas trevas, mas soberanamente, graciosamente, amorosamente fomos chamados por Deus. E com a sua voz irresistível, Ele nos chamou da morte espiritual e iluminou a nossa vida. Com o seu Espírito, Ele iluminou o nosso coração caído, iluminou o nosso entendimento que antes estava obscurecido pelo pecado. E foi aqui que eu e você experimentamos uma grande mudança, uma nova realidade, uma transição radical. Fomos arrancados das trevas espirituais e convocados a caminhar sob a luz de Deus. Houve uma grande transição, houve um grande deslocamento espiritual das trevas para a luz, da morte para a vida, do império da maldade para o reino do Filho de Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, eu e você fomos chamados por Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Portanto, se você está em Cristo, saia daqui dessa noite consciente disso. Você já tem um chamado, você já tem um propósito, você já tem uma missão: proclamar as virtudes de Deus. E aqui o verbo proclamar carrega o sentido de uma declaração pública. Não é apenas um sussurro entre amigos, porque é uma voz levantada num espaço aberto. E eu sei que às vezes a igreja contemporânea, em muitos contextos, trocou essa proclamação pública pela timidez de uma fé privatizada, mas olhando para o texto, não deve ser assim, porque Pedro está dizendo que a nossa identidade não comporta silêncio. Não podemos calar a nossa voz.
Fomos chamados para proclamar verbalmente quem Deus é e o que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. Não fomos chamados para guardar um grande segredo. Fomos chamados para anunciar uma grande notícia, o Evangelho de Jesus. E tudo isso se resume na seguinte frase: nós existimos para conhecer a Deus e para fazê-lo conhecido. Se o salmista diz que até os céus proclamam a glória de Deus, quanto mais eu e você que somos os seus filhos amados, quanto mais a gente, quanto mais a Igreja Batista do Amor, que vai permanecer fiel à sua vocação nos próximos anos para a glória de Deus Pai. Portanto, eu encerro essa noite dizendo a você: não abra mão da sua identidade. Não abra mão de quem você é em Cristo, nem um dia sequer. Porque a todos nós hoje à noite a Bíblia é como um espelho que revela quem verdadeiramente somos. E essa Bíblia mostra quem somos sem Cristo e quem somos em Cristo. E nessa noite, com apenas um versículo, nós estamos enxergando a nossa realidade espiritual, a nossa identidade como povo de Deus. Somos geração eleita, sacerdócio real, somos uma nação santa, somos o tesouro particular de Deus. Isso é quem somos como povo. E o que somos determina o que devemos fazer. Somos geração eleita para proclamar virtudes. Somos sacerdócio real para interceder por pessoas. Somos nação santa para mostrar ao mundo como é que se vive quando Deus é o centro. E somos povo adquirido para ser a prova viva de que Deus paga qualquer preço para resgatar aquilo que ama. Então não trate a sua identidade como um crachá que você usa apenas aos domingos. Você recebeu uma identidade para cumprir uma missão diária. E a sua identidade está conectada a uma missão. E essa missão tem que acontecer todos os dias. E talvez você pode pensar assim: pastor, até quando essa missão vai acontecer? Essa missão tem que acontecer. Ela só vai acabar quando Cristo vier buscar a igreja, ou quando um de nós partirmos para estar com Ele. Resumindo, enquanto houver fôlego, deve haver missão. Não abandone a sua identidade, pois assim também você não vai abandonar a sua missão. Permaneça fiel. O Senhor te chamou, te deu uma vocação, te deu um propósito. Abra a sua boca e proclame as virtudes de Deus, para a glória de Deus Pai. Se você recebe essa palavra, eu queria que você erguesse uma das suas mãos nessa hora. Pai, eu quero te agradecer por sua bondade, por sua graça, porque nessa noite, ó Deus, tudo é para a tua glória e nós voltamos os nossos olhos unicamente para o Senhor, porque sem ti não há razão, não há razão de ser, não há identidade, não há missão. E eu te peço que nessa noite, cada um dos seus filhos, mais uma vez sejam levantados, sabendo de quem são no Senhor, para proclamar as suas virtudes e anunciar o seu santo evangelho, porque nós não temos outra mensagem a não ser o seu evangelho, Senhor. Essa é a mensagem da nossa igreja, essa é a mensagem do teu povo. E eu te peço, ó Pai, que o teu Espírito toque cada coração e faça aquilo que homens não podem fazer. Traz algo novo, Senhor, porque das trevas nós já fomos arrancados. Queremos caminhar sobre a sua maravilhosa luz, porque não há nada melhor. Queremos contemplar a beleza da sua face todos os dias, no decorrer dos anos e até a tua volta, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Que toda glória, toda honra seja dada àquele que vive e reina por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar juntos.